O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do BocNews e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e nesta terça-feira, 31 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV o secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos e também vereador, licenciado, Bruno Orlandi. Bom dia, secretário, prazer em recebê-lo. Bom dia, Chico, bom dia a todos aqui que acompanham a BocNews TV. É uma grande satisfação, uma honra imensa estar aqui para que a gente possa falar um pouco do trabalho, uma prestação de contas a todo o município santista. Muito bem, secretário. Nós é que agradecemos a sua presença. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews, e de lá nos traz aí os seus principais comentários, considerando-se aqui a visita e a vinda do secretário de Assuntos Portuários, que assumiu recentemente. Quantos dias, secretário? Nós estamos há 14 dias 14 aproximadamente. dias. Não deu nem um mês ainda, tá certo? Mas já tem muita coisa para falar sobre Porto. Porto, afinal, é um tema sempre presente na nossa cidade. Fernando, obrigado pela presença. Obrigado, Chico. Obrigado também ao secretário, vereador, secretário agora. E também a você, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Mande sua pergunta, inscreva-se em nosso canal também. Você pode acompanhar pelo nosso site bocnews.com, pela rádio BocNews e também pelo nosso Twitter, @BocNews. E a partir das 3 da tarde, o programa é reprisado na TV Com Santos. Você pode acompanhar no canal 8 da Vivo e canal 11 NET, claro. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Eu queria começar essa conversa, essa entrevista, secretário, e a pergunta se impõe. Como é que tem sido a experiência como secretário? Eu sei que o senhor já foi secretário adjunto em governo anterior de segurança. Perfeito. Secretário adjunto do então secretário, que permanece secretário hoje, Sérgio Delbel. Mas segurança para agora ser o titular da Secretaria de Assuntos Portuários, importantíssima, estratégica para o município, para a nossa região, para o país, né? E também de uma outra área fundamental, que é a área do emprego. Como é que tem sido essa experiência inicial, esses primeiros 15 dias, secretário? Desafio imenso, Chico. A gente sabe que o Porto de Santos é o coração da cidade. A verdade é essa. É um porto que traz um bônus enorme para a cidade, seja na geração de emprego, na economia, no desenvolvimento de toda a cidade, mas também o ônus que traz consigo. Nós temos inúmeros avanços, mas que trazem algumas dificuldades, como, por exemplo, o trânsito, os impactos, sim, a estrutura que é necessária de investimento para que isso possa acontecer. E isso não é ruim. Nós sabemos que o porto bate recordes a cada ano, traz muita riqueza para o nosso município, e o que a gente precisa claramente é desenvolver o setor com muita qualificação. Então, o desafio que se impõe é fantástico. Nós sabemos que a época a Secretaria de Segurança foi uma passagem muito bacana. O Coronel Delbel é um grande amigo, aprendi muito quando lá estive, mas hoje, à frente da Secretaria de Portos, de Desenvolvimento, a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, como você bem colocou, ela traz duas frentes muito importantes. Uma é toda a articulação com o Porto Santista. Sim. Aqui nós temos inúmeros segmentos que fazem do Porto a grandeza que ele tem. E por outro lado, a geração de empregos, que é um dos pilares que o prefeito Rogério Santos traz para a nossa cidade, onde o emprego se torna importante pelo ponto de vista do jovem que aqui se encontra, para que a gente não perca talentos. Antigamente se falava muito que o principal caminho do jovem era imigrantes. Sim. Hoje não. Hoje a gente quer que esse talento permaneça na cidade. E por outro lado, continuar a geração de emprego, porque nós temos aqui uma qualidade de vida muito alta, nós temos hoje uma população
com idade também avançada, mas que tem muita qualificação, muita técnica para poder apresentar. Então que a gente possa ter emprego suficiente para toda a população, gerando mais empregos e com mais qualidade. Sem dúvida. E o porto, é sempre bom lembrar, é uma das vocações naturais da cidade. Não se pode desconsiderar o lado do turismo, do setor turístico, mas o porto, sem dúvida, dá para dizer que é a principal vocação da cidade, por tudo que ele representou e por tudo que representa. Agora, um dos grandes desafios do setor, secretário, é sem dúvida nenhuma a relação, a aproximação porto-cidade. Durante muitos anos, eu diria até décadas no passado, o porto esteve apartado da cidade. Aquele muro que dividia o porto da cidade era muito presente, né? E havia uma dificuldade muito grande de entendimento, de relacionamento entre o município e o governo federal e a União. Essa questão dessa separação, hoje eu acho que já melhorou um pouco, hoje as relações são um pouco melhores. Mas como fazer realmente que o porto passe a interagir com a cidade de maneira em benefício da população, em benefício de toda a nossa região? Você falou muito bem, Chico. De fato, esse distanciamento sempre existiu e nos parece que com o passar dos anos começa a haver um flerte maior, né? A aproximação, ela começa a acontecer. E, de fato, precisa acontecer muito mais. Nossa visão é de que o Porto de Santos precisa viver cada vez mais a cidade e a cidade viver cada vez mais o porto. E como é que isso acontece? Sim. Trazendo os benefícios do porto para dentro da cidade e, obviamente, os desafios que a cidade tem para dentro do porto também. E eu vou dar alguns exemplos aqui claros do nosso dia a dia. Entrada da cidade. A entrada da cidade é um desafio enorme. Sim. Nós temos ali uma cidade portuária, por vocação, como você bem falou, onde nós temos o maior porto da América Latina, onde 2/3 do nosso PIB passam por aqui, e obviamente o acesso rodoviário passa por desafios enormes. Nós temos um sistema de enchimento de imigrantes que, na minha opinião, e já falo isso muito antes de sentar a secretaria, está defasado. Saturado, né? Extremamente. Nós precisamos para ontem de uma terceira pista para que você melhore esse acesso ao Porto de Santos. Nós temos problemas com algumas safras que, quando acontecem no Porto, vira um gargalo enorme com filas de caminhões e não é uma novidade, isso acontece há anos e a gente precisa, o governo do Estado de São Paulo precisa ser sensível à construção de uma terceira pista e eu vou defender isso com muita ênfase para que a gente possa fazer essa interlocução e transformar uma terceira pista em realidade. Mas, por outro lado, isso impacta também ao cidadão santista, que quando vai a São Paulo trabalhar ou vai ao lazer, fica parado na Anchieta. Há distrito a toda sorte, nós sabemos que a Anchieta é uma pista mais sinuosa, nós sabemos que tem neblina, nós sabemos que a estrutura da Imigrantes em comparação à Anchieta é muito melhor e o cidadão santista muitas vezes tem que descer de São Paulo apenas utilizando uma pista da Anchieta. Então um gargalo que se cria. E aí nós podemos entrar, por exemplo, neste período que nós vivemos hoje. Férias escolares, que finalizam agora também, mas um período de temporada de verão enorme, cruzeiros, que é outra vocação da cidade. O turista vai descer a serra, um enorme gargalo. Vai descer a serra concorrendo espaço com o caminhão. Então, esta relação precisa ser melhorada. Como é que a gente melhora isso? Uma terceira pista de Imigrantes. Ali a gente tem um novo desafio a ser lançado, a gente precisa resolver e essa relação com absoluta convicção. Os valores envolvidos no porto, o quanto que ele gera de riqueza para o país, faz total sentido que a gente tenha uma ligação melhor na entrada da cidade. Por outro lado, a ligação seca Santos-Guarujá, que tanto se falou. A mobilidade urbana que se impõe. Nós sabemos que o nosso canal aqui atravessam 20 navios às vezes durante o dia. Nós temos uma média alta de entrada e graças a Deus é importante. Assim a gente gera emprego, assim a gente gera economia, mas aquelas balsas são ultrapassadas, a gente não pode continuar com isso. A mobilidade urbana se impõe. E uma travessia seca, um túnel ligando Santos ao Guarujá, ele tem um impacto direto na mobilidade urbana. Não é tanto no porto, mas é no dia a dia das pessoas que vão atravessar. Então, esse tipo de relação precisa aumentar cada vez mais. Essa questão da ligação, porque são 10 a 15 mil caminhões dia trafegando em Santos. Talvez até, além do túnel, uma ponte no Sabuó, ligando, fazendo para que os caminhões fossem direto para a margem esquerda, direto para
evitando passar pela cidade se fosse uma outra solução. Tudo tem que ser analisado, inclusive, Chico, você bem falou, nós temos o Vira. Os caminhões, né, que popularmente são conhecidos como Vira, fazem todo dia essa ligação da margem esquerda com a margem direita. É importante que a gente analise todos os aspectos. E todas as possibilidades. Sim. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. O tema, você sabe, é polêmico, né? E é o principal tema hoje da nossa região, sem dúvida. Fernando, por favor. Sem dúvida, Chico, porque esse é um assunto que discute muito essa questão do túnel Santos-Guarujá, que é tanto falado, a respeito dessa ponte. O próprio ministro, Márcio França, que já foi governador de São Paulo, descartou durante sua passagem aqui em Santos, né, descartou, disse que não é possível por causa da altura dos navios. A gente esquece que, por exemplo, em outros países, como os Estados Unidos, tem as pontes, elas se levantam, e é possível isso daí, quer dizer, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E seria a redenção, inclusive, para a área continental de Santos, claro. Porque você ligaria Santos a Santos, e poderia ter uma expansão, que existe uma outra Santos, do tamanho de Santos, mais ou menos, quase em torno de 40, 50 quilômetros quadrados, que você poderia ocupar tendo uma ponte nesse sentido. Mas tudo se fala e esquece o seguinte, esquece justamente uma ligação entre a capital, uma nova ligação entre a capital e aqui o litoral. O que o secretário falou é oportuno, inclusive empresários do setor, né, defendem isso, até porque você tem uma demanda, se acontece um acidente na Anchieta, os caminhões só podem descer pela Anchieta, eles acabam atravancando todo o sistema, às vezes ficam horas e horas, isso é tempo, é custo final, custo Brasil, isso acaba sendo uma questão emblemática aí. E a gente tem uma discussão muito clara em relação ao próprio contrato do governo do estado com a Ecovisa. Então está na hora aí de se pensar alguma coisa nesse sentido, e dentro desse contexto, eu gostaria de saber, nesse curto período aí que o secretário está na pasta, ele já colocou nesse sentido, como trabalhar, e o governo federal já colocou que é contra a desestatização da administração portuária. Já o governador Tarcísio de Freitas defende claramente, até porque foi uma das bandeiras aí enquanto ele esteve no Ministério da Infraestrutura. Qual é a posição da prefeitura em relação a esse assunto? Até porque, no fundo, é a prefeitura, não só Santos, Guarujá e Cubatão, mas Santos principalmente, acaba sofrendo as consequências nesse vai e vem aí, e cada um tem uma posição em relação a esse assunto. Gostaria de saber qual é a posição oficial da prefeitura agora diante desse cenário que a gente tem com a virada do ano, com as mudanças políticas que aconteceram. Fernando de Maria, muito oportuna a colocação, queria aproveitar só para não perder a oportunidade. Ele falou da área continental de Santos. A área continental de Santos é um ativo que tem que ser muito explorado. Nós temos a Porto Indústria que cresce a cada dia. Isso aí traz, eu não sei se todos estão acostumados com o termo, mas a gente consegue trazer indústrias para a área continental de Santos que diminuem sobremaneira o valor da logística envolvida. Então isso acontece em inúmeras cidades do mundo, é um ativo muito precioso, e a área continental de Santos, logicamente considerando o baixo impacto ambiental, um alto valor agregado, é importante a gente considerar tudo isso no momento que a gente vive, mas é importantíssimo destacar que a área continental de Santos tem um papel fundamental no crescimento do Porto de Santos, e isso tem que ser levado extremamente em consideração. Com relação à privatização do Porto de Santos, hoje me parece muito claro que o governo do estado de São Paulo, através do governador Tarcísio de Freitas, foi ministro da Infraestrutura no Brasil, tem um posicionamento muito claro sobre a privatização do Porto de Santos. Por outro lado, o Márcio França, nosso ministro de Portos e Aeroportos, já se posicionou também que é contrário a essa privatização, em que pese alguns esforços do governador Tarcísio junto ao presidente Lula para que eles possam alterar. O grande problema que se impõe, eu acho que tem que ficar muito claro, é que existe um processo hoje no Tribunal de Contas da União aprovando, eventualmente, ainda faltam algumas passagens, alguns ministros pediram vistas, mas em relação à privatização do Porto, já existe um processo avançado. Qual é a preocupação da Prefeitura de Santos? A gente sabe que qualquer processo avançado começou há 3, 4 anos atrás. E qualquer entendimento de se um novo caminho for trilhado, é o prazo que se perca, que você não consiga entregar nada esse ano.
E ainda, no Porto de Santos, algumas estruturas precisam ser melhoradas. E eu vou dar um exemplo aqui. A dragagem. Claro. A dragagem foi anunciada ontem que vai ampliar de 15 para 16 metros em algumas questões ambientais, tivemos algumas autorizações do Porto de Santos. Mas nós sabemos que, eventualmente, alguns trabalhos vindos com participação da iniciativa privada podem melhorar o canal. Não precisamos que seja a privatização de uma maneira geral. Há a possibilidade de, mas a gente pode trabalhar com outras questões. Por exemplo, uma concessão aquaviária, uma concessão terrestre. Não há necessidade específica de privatizar a autoridade portuária. O grande problema da autoridade portuária é que nós temos uma folha de pagamento extensa que se paga com as tarifas e com os arrendamentos. Então é importante a gente fazer uma conta para que você não tenha também, eventualmente, algumas concessões que não se pague o preço da própria manutenção da autoridade portuária, que tem o seu custo também estimado para que a gente possa ter um bom trabalho na cidade e no porto como um todo. Então, a visão da prefeitura é que a gente consiga equacionar o problema. Nós sabemos que a competência da privatização, se eventualmente aconteça ou não, é do governo federal. Nós sabemos que o nosso governador estadual, nosso governador do estado de São Paulo, passou por lá e tem uma visão muito clara, mas o que a prefeitura não quer é que a gente perca tempo com mais 3, 4 anos de discussão. Se vai eventualmente fazer uma privatização, se aproveite o projeto que lá está, o processo que está lá no final, para que a gente possa avançar. Se o caminho não for esse, se o novo ministro, se o presidente em exercício não entender que seja a privatização, que ele aproveite o processo que lá está e possa fazer os avanços devidos para o setor. O que a gente, e aí uma voz corrente na prefeitura, o que não pode acontecer é que a gente volte do zero. Sim. Se a gente voltar do zero, nós não vamos conseguir entregar nada neste mandato da atual presidência. Agora, secretário, durante a campanha eleitoral, o candidato Lula disse que era contra a desestatização da gestão portuária, foi muito claro. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o deputado federal Alexandre Padilha, hoje ministro, e o próprio Padilha foi assim, era o interlocutor do presidente Lula e disse que ele era contra e tal. Muito bem. O presidente Lula ganhou a eleição e no primeiro encontro entre o presidente Lula e o governador Tarcísio, esse tema foi um dos itens principais da pauta. E o presidente Lula teria dito, foi publicado nos jornais, tal, que ele não está preso a dogmas. O que ele quer é investimento. E isso foi entendido pelo grupo ligado ao governador com uma sinalização positiva de que ele não é tão contra assim a desestatização, desde que sejam garantidos investimentos como ele pretende. E o fato de não ser preso a dogma significa dizer que, olha, não é que eu sou literalmente contra qualquer processo de privatização. Ou seja, deu uma sinalização nesse sentido. Por isso a situação está assim meio que parada, não há muito avanço nisso, né? Então, e ficamos todos nós aqui com a palavra do ministro Márcio França, que esteve em Santos recentemente, né, inaugurando a passarela para Vicente Carvalho, e dizendo que é contra. Pelo menos essa é a opinião dele, e ele sempre usa o exemplo de que não há no mundo qualquer experiência, a exceção uma na Austrália, acho que é mal sucedida, uma bem sucedida de um porto cuja gestão seja privada, é sempre pública, em todos os principais portos do mundo. E mesmo no Brasil, temos agora a experiência do Espírito Santo, que é recente, de alguns meses, não dá para se fazer uma avaliação ainda. E é um porto completamente diferente do Porto de Santos. Então, me parece que essa questão ainda vai demandar muito tempo. E aquilo que o senhor coloca, a necessidade e urgência, talvez fique então, quando a gente depois dada todos os aspectos colocados. A nossa preocupação com a urgência não é que a gente precisa fazer do dia para a noite. É importante deixar isso claro. Tudo que envolve, eventualmente, uma concessão aquaviária, para a gente não falar em privatização de autoridade portuária, vamos falar de um setor específico dentro do Porto de Santos. A concessão aquaviária que vai, por exemplo, receber algumas tarifas por conta do serviço prestado e algumas manutenções, inclusive, por exemplo, com a dragagem. Vamos trabalhar com esse pensamento. Isso não acontece com um ano, por conta da burocracia do setor. Você precisa iniciar um projeto que tem que ter autorizações de inúmeros órgãos envolvidos, em Brasília, tal. Se a gente começa isso do zero hoje, o ministro Márcio não entrega. É para a próxima gestão. Então, o que a gente tem colocado? Aproveitar alguma coisa que tenha sido feita. Né? Exato. Você tem uma estrutura começada. Ah, mas o caminho não é a privatização. Tá bom, se o entendimento do governo trabalha em não privatizar a autoridade portuária, e eu não estou dizendo que isso seja bom, eu estou dizendo que, eventualmente, se não é o caminho a ser seguido,
e me parece que a privatização da autoridade portuária não é o caminho a ser seguido, Claro. qual é o objetivo? Vamos fazer a concessão aquaviária. Aproveita esse processo. Sim. Vamos trabalhar para a gente não perder tempo com a burocracia. Porque se a gente perder esse tempo, nós vamos ficar mais 3, 4 anos parados. E o Porto precisa de investimentos, sim. Nós temos alguns arrendamentos para acontecer, nós temos alguns investimentos importantíssimos para sair do papel. E este processo pode facilitar o andamento. Senão, o nosso Porto vai aguardar mais 3, 4 anos por conta dos entraves burocráticos. Entre esses temas, além da dragagem, que o pessoal já abordou e que é fundamental, acho que é um tema extremamente delicado, também tem a questão do modal ferroviário, que é fundamental também para todo o processo portuário. Mas, secretário, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial, no nosso Instagram, @tvcom.santos, no nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom e no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TVCom, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque. E desta terça-feira, dia 31 de janeiro, o último dia do mês de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, o secretário de Assuntos Portuários e Emprego, Bruno Orlandi. E, Bruno, nós estamos conversando bastante sobre o Porto, vamos continuar conversando sobre temas fundamentais, como, por exemplo, a questão da dragagem, mas agora eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Janeiro terminando como um dos mais chuvosos dos últimos tempos e fevereiro começando também com chuva. Estamos aí neste 31 de janeiro com chuva a qualquer momento por todo o estado de São Paulo. Pode chover nas praias, na capital, na Grande São Paulo, no interior do estado. Choveu na noite e na madrugada e tivemos aí um pequeno refresco, mas vem com tudo o clima abafado. 30 graus na capital, no litoral também, no interior do estado até 32, mas a sensação térmica passa em muito disso. Isso colabora com uma alta pressão
com uma baixa pressão, aliás, que está sobre o Paraguai, na formação de outras instabilidades sobre o estado. Então é guarda-chuvas à mão e precaução, porque pode ter rajada de vento, queda de granizo, principalmente no interior do estado. Tempo instável, chuva, guarda-chuvas à mão, minha gente, e clima abafado, hein? Grande abraço a todos! O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas aí para os amigos internautas e telespectadores. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando, certamente com várias perguntas, Fernando, por favor. Agradecer o José Virgílio de Carvalho, mandando um parabéns para o secretário, sucesso nesse novo desafio. Secretário, a sua pasta também não só assuntos portuários, mas envolve a questão do emprego. E o senhor comentou aí, obviamente, sobre o tema. Eu gostaria de saber o que pode ser feito aí, o que está sendo feito, que é um grande questionamento. O Porto de Santos, por exemplo, vem batendo recordes, sucessivos recordes, mas isso não significa necessariamente aumento de vagas de empregos. E todos os especialistas falam que precisa ter uma nova qualificação dos profissionais. Enfim, são grandes desafios. Gostaria de saber de que maneira a Prefeitura de Santos pode colaborar aí dentro dessa questão para esse novo porto, essas novas mudanças que estão previstas, pelo menos é o que se pretende, para poder contribuir aí, que nem o senhor comentou, para a geração de empregos. E aproveitando também esse gancho, secretário, aí entra a questão do porto e a gente tem a Fundação Parque Tecnológico. Por mais investimentos, por mais ações que tenham sido colocadas, na prática, o senhor sabe que na Câmara, o senhor como vereador sabe que tem várias críticas, vereadores fazendo críticas sobre esse assunto. Até hoje, passado mais de 2 anos, o prédio só tem talvez 2 andares, dos 7 andares previstos lá da Fundação, belo prédio da Fundação Parque Tecnológico. De que maneira é possível unir, aí no caso da Prefeitura, ou discutir aí com outros segmentos da sociedade para transferir a Fundação Parque Tecnológico para algum grupo e tirar da Prefeitura para ter maior agilidade. Eu falo isso porque a gente já teve a oportunidade de entrevistar representante do Porto Digital em Recife, e lá o Porto Digital, por exemplo, que de Porto Digital na realidade é só o termo, empregam 13.500 pessoas. São quase 1.500 pessoas a mais que o próprio Porto, de forma direta pelo menos, emprega em Santos. E lá tudo é na questão tecnológica. E tem um centro histórico também, centro antigo, que nem tem as nossas características. De que maneira isso é possível, ou se está sendo possível, para poder ter essa aproximação e efetivamente o Parque Tecnológico poder voar, que esse é o sonho de muitos jovens, que a gente fica triste quando muito jovem aí vai embora ou não tem oportunidade na cidade por falta de perspectivas nesse sentido. Muito bem, excelente pergunta, Fernando. Vamos lá. Fernando, eu vou dividir aqui essa pergunta em dois blocos importantes. O primeiro deles é em relação à geração de emprego direta. Nós temos hoje um convênio recente de acesso ferroviário na cidade que vai gerar empregos diretamente às obras por conta da ferrovia interna do Porto de Santos. Então, isso foi um primeiro avanço, a gestão conseguiu, a MRS, a Home, a VLI, e vão fazer inúmeras ações dentro do Porto de Santos, o que obviamente vai gerar alguns empregos ali diretamente. Por outro lado, nós temos alguns arrendamentos na cidade que estão para sair. Esses arrendamentos também vão gerar empregos de forma direta. E alguns outros terminais privados que no mesmo sentido vão fazer. Isso a curto e médio prazo. Médio prazo, a gente também tem um incentivo, e tem que ser trabalhado nisso, como falei há pouco, da Porto Indústria na área continental. Porto Indústria na área continental, a gente conseguindo avançar, novamente nós temos ali a geração de emprego já neste momento, a médio e longo prazo, para que a gente possa fazer um crescimento do Porto de Santos exponencial e com isso gerar emprego para o setor. Hoje o setor emprega aproximadamente 50 mil pessoas direta e indiretamente no Porto de Santos. Agora, o principal fator, e aqui eu entro na segunda fase da minha colocação, qualificação da mão de obra. Porto de Santos cresceu, tecnologia foi modificada no mundo inteiro, é uma realidade posta, e a gente não pode mais discutir se é assim, se é assado, está posto. A tecnologia é um avanço no mundo e tem que ser colocado em consideração, inclusive para que o porto possa continuar crescendo, para a gente receber navios mais modernos, com estruturas diferenciadas, inclusive para terminais com estrutura para receber eventualmente caminhões ou trens, double decks, enfim, com uma série de coisas a tecnologia está envolvida.
E a Fundação Parque Tecnológico, ela é fundamental para isso. A gente precisa qualificar a mão de obra. Santos hoje tem um celeiro de universidades. Nós temos aqui ETECs, FATECs, estruturas que podem ajudar. O Sistema S, através do SEBRAE, do SESI, do SENAI, do SESC, a gente consegue qualificar. Mas a Fundação Parque Tecnológico, ela pode avançar muito. A gente pode trazer inúmeras fundações, inúmeros cursos de qualificação, e é um objetivo, é um pedido que o prefeito fez, para que a gente possa quebrar esse paradigma. Por quê? O Porto de Santos há muito emprega muita gente na cidade. A qualificação é necessário e se impõe. E quando eu conversei com o Rogério, o prefeito falou: Bruno, eu vou retornar o Departamento de Emprego para dentro da Secretaria de Assuntos Portuários. Estava apartada até a minha chegada, e com a minha chegada o Departamento de Empregos vem. Por quê? O maior empregador do município é o Porto de Santos. Sim. E a gente precisa vencer esse paradigma. Então o Fernando de Maria foi muito feliz quando falou da Fundação Parque Tecnológico. A gente precisa utilizar a estrutura que ele tem, e tenho convicção que inúmeras empresas portuárias podem auxiliar nesse projeto. Tem essa intenção, porque uma mão de obra mais qualificada é um resultado mais eficaz para a empresa. E aquele jovem mais qualificado na cidade, ele está gerando riqueza, ele está sustentando a sua família, e obviamente isso é importante para toda a cidade. Me parece, viu, secretário, que há necessidade de um setor da prefeitura coordenar isto. Porque há muito tempo já a Fundação Parque Tecnológico está aí. Boa parte dela da sua edificação ociosa. E nós temos, eu não falo apenas de Santos, eu falo da região metropolitana. Nós temos escolas, institutos federais, universidade federal, universidades particulares de muita qualidade, Secretaria de Assuntos Portuários, o Porto, enfim, nós temos toda a infraestrutura necessária. O que me parece é que está faltando algum órgão, eu não saberia qual, organizar todas essas forças para que tenhamos algo semelhante ao Porto Digital de Recife. Como o Fernando bem citou, não sei se você tem a oportunidade de conhecer o Porto Digital de Recife, mas se não tiver, valeria a pena ir até lá, porque são 13.500 empregos, e a diretora executiva, na entrevista que nos concedeu, ela disse mais, ela disse: olha, eu tenho aqui 1.500 vagas em aberto, 1.500, com salários iniciais de 5, 6 mil reais. Falta o quê? Falta a qualificação. Quer dizer, eles ainda, lá eles têm, mas eu digo, é insuficiente para atender a enorme demanda. Então Santos poderia perfeitamente formar essa mão de obra. Ou seja, não é nada muito complicado. Me parece que é mais uma questão de vontade política, de organização e de trabalho. Olha, dá para avançar muito, Chico, se a gente fizer 2 comparativos simples aqui. Primeiro deles, você falou muito bem de Recife, o Fernando de Maria já tinha colocado também, mas São José dos Campos. Sim. São José dos Campos tem um trabalho fundamental para o parque tecnológico, lógico, lá é mais voltado à aviação, é um outro setor, é uma outra vocação da cidade, mas algo semelhante aqui no Porto, e precisa, é necessário. E por outro lado, guardando as devidas proporções, mas o campus. O campus é um projeto social que deu certo, o jovem entra lá com tenridade, se qualifica, vai para o mercado de trabalho, muitas vezes no setor portuário, entre empresas, por exemplo, como MSC, Santos Brasil e tantas outras, e se efetiva. Por quê? Teve um filtro, teve qualificação, entrou numa empresa jovem, aprendeu o cenário, e hoje nós temos jovens oriundos do campus presidindo instituições como essa no mundo afora. Então é importante, a Fundação Parque Tecnológico tem que fazer esse papel. Poderia aproveitar essa meninada e reforçar esse aprendizado, claro, essa qualificação. Vamos trazer a tecnologia para o Porto, é fundamental. É um caminho que fica aí, sobretudo, para a nossa juventude. Secretário, outro tema fundamental é a dragagem. Né? Dragagem é... Agora, a dragagem vive um problema muito sério no que tange ao procedimento licitatório. Abre a licitação, as empresas se credenciam, aí a que ganha começa a realizar o trabalho, mas aí é que perde, questiona na justiça, judicializa a questão, para tudo. Essa é uma situação muito recorrente em Santos. De que maneira nós superarmos isso? Chico, infelizmente nós temos algumas travas jurídicas no Brasil. Eu há muito falava, já na época do mestrado da GV eu defendia isso. No Brasil a gente tem um sistema de trava ou de fiscalização anterior à entrega do serviço. E muitas vezes essa entrega poderia ser posterior. Sim. Ao invés de todo esse trâmite,
faça depois e responsabiliza quem de direito se tiver problema. Mas infelizmente não é uma realidade e não dá para a gente modificar isso nessa altura do campeonato. Me parece que todo o setor portuário, a leitura que a dragagem precisa ser concedida ou privatizada, o nome que se entenda, passada à iniciativa privada, se impõe. E por que eu digo isso? Justamente pela licitação. Você foi muito feliz, você faz uma licitação, o segundo colocado está insatisfeito com qualquer questão do certame, ele judicializa. E o certame pode estar perfeito. E muitas vezes aconteceu isso. E leva 3, 4, 6 meses. E aí sofre quem? O Porto de Santos. E aí sofre o empresário, o trabalhador, o cidadão santista, a própria autoridade portuária, a secretaria, todo mundo passa por essa dificuldade. Se você tiver uma concessão vinculada à dragagem, ou seja, o serviço de dragagem específica, privada, em relação à dragagem, acabou. Você resolve o problema, porque você não vai ter que fazer isso a cada 2 anos, a cada 1 ano, ou aquela empresa eventualmente pode falir, mas você tem que fazer toda a lição de casa, né? Cumprir os requisitos adequados, uma perspectiva, empresa sólida. Você conseguindo fazer isso, você quebra essa licitação rotineira que acontece. E aí o Porto tem condição de entregar muito mais do que vem entregando. Me parece que é o único, Chico. De tudo que eu vejo isso hoje... dependeria da Câmara Federal e do Congresso Nacional de modificações de legislação. Me parece que se você conseguir fazer alguns tipos de concessão, o governo federal talvez tivesse autonomia. O ministro Márcio França. O ministro é da região, conhece essas dificuldades, sabe o desafio enorme e me parece que a dragagem é a primeira coisa que tem que ser encarada. Não dá mais para a gente permanecer como está. Agora, falando em dragagem, aí entra o outro lado da questão. As coisas não são fáceis. As coisas não são fáceis. Porque muitos especialistas, especialmente o pessoal da área ambiental, sustenta que a dragagem acaba, como o nosso estuário é pequeno, enfim, acaba afetando o problema do desassoreamento da ponta da praia. Isto, com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa dragagem retirando as laterais, enfim, limpando o canal para o aprofundamento, tenhamos um calado para receber grandes navios, afetaria a questão da ponta da praia. Como é que a Secretaria tem estudos sobre isso? Acompanha essa questão? Imagino que sim. Olha, Chico, a gente acompanha a questão, obviamente. Nós sabemos que alguns especialistas apontam esse desafio, eventualmente colocam na dragagem a responsabilidade sobre o desassoreamento da ponta da praia. Não existem estudos, até onde me consta, conclusivos a esse fato, porque os especialistas se dividem e alguns deles, inclusive, apontam. Falam, olha, a ponta da praia foi construída sobre o mar, então a natureza está cobrando de volta aquilo que já era. Então, é muito difícil, né? A gente brinca que não é exato, né? Uma ciência que ainda não alcançou a sua exatidão nesse aspecto. E o fato que se coloca é que os navios crescem hoje para cima e para baixo. A dragagem se impõe, o Porto de Santos é a porta de entrada do Brasil para o exterior, o PIB passa por aqui e a dragagem é uma necessidade. Logicamente que tem que ser tomado todos os cuidados ambientais, a gente não pode correr nenhum risco, tem que ser feito com viabilidade técnica, ambiental, tomar os cuidados necessários. Mas a dragagem é uma necessidade. A gente não pode virar as costas para isso. Sem dúvida nenhuma. Mas isso mostra bem como as coisas são difíceis no Brasil, não, Fernando? Não é fácil, muita burocracia. Vamos. Secretário, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de saber, obviamente existem aí, o senhor tinha comentado, ficaram pendentes, isso passa agora para o novo governo, a possibilidade aí do arrendamento de pelo menos 2 áreas importantes, que são o STS 10, ali no Sabuó, que é a maior área ali, são 600 mil metros quadrados, pouco mais de 600 mil metros quadrados, e tem, obviamente, um impacto importante ali, e vai ter, obviamente, uma movimentação ampla nesse sentido. Por outro lado, tem o polêmico STS 53, terminais granais aí de fertilizantes, justamente ao lado do terminal de passageiros. Há um impasse aí muito claro, secretário, porque o terminal de passageiros, né, a Concais, que tem a concessão até, se não me engano, 2039, ela, obviamente, quer saber aí quem vai pagar essa transferência para a área ali dos armazéns 1 ou 8, que ali realmente por mais que a gente queira falar contexto histórico, deixaram um abandono total, telhado caindo, já trechos totalmente destruídos, enfim, uma pena nesse sentido. Como que a prefeitura, e obviamente o prefeito Rogério Santos já bateu muito nessa tecla, que é importante justamente para a revigoração do centro, se o terminal de passageiros for para o centro histórico.
como que a prefeitura está lidando com isso daí, porque existem vários detalhes que não dependem, obviamente, da prefeitura, mas politicamente, apesar da participação, por exemplo, do governo municipal ser diferente, né? Antes, o governo do estado, pelo menos, era do PSDB, agora não, agora o governo federal é do PT e o governo do estado hoje com republicanos. Como lidar com isso daí dentro desse cenário, porque realmente muita coisa se pretende. Até o ex-prefeito Papa, quando esteve aqui, deu entrevista para a gente, ele falou, quando falou da instalação do Museu Pelé, que inclusive aquela obra do Niemeyer que seria naquela localização, o Pelé, ele estava temeroso que ia ser justamente quando ele viu aqueles terminais de armazéns, e o ex-prefeito falou, não, isso aqui tem um projeto, que era o famoso mergulhão, que depois foi descartado, mas tem um projeto de revitalização para trazer. Quando ele viu o projeto, segundo o ex-prefeito Papa, ele falou, aqui então tudo bem, então eu topo. Pelé morreu e nada mudou. Gostaria de saber aí como lidar com isso daí, secretário, também é um problema sério nesse sentido, não? Secretário, as perguntas de Fernando são perguntas amplas que exigem tempo para a resposta. Eu vou pedir a sua licença, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 31 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Assuntos Portuários de Santos e também secretário do Emprego da Prefeitura, Bruno Orlandi, e que responde agora, neste último bloco, por isso que nós deixamos agora, para você ter um tempo um pouco maior, as questões colocadas pelo Fernando e Maria no bloco anterior, relativas à área da STS 10, no Sabuó, da STS 53, terminal de fertilizantes, e a mudança que vai se impor, evidentemente, do terminal turístico do Concais, de onde ele está, para o Valongo. Vamos lá, Chico, de Maria, STS 10, Sabuó. Nós sabemos que ali a autoridade portuária e o governo federal à época direcionaram aquele espaço específico, a gente brinca muito, são as joias da coroa. Sim.
estrutura para terminal de containers seria o grande avanço. Existem inúmeros trabalhos em relação a este objetivo, mas com o passar do tempo, nós sabemos que existem inúmeras concessões ali, ou, enfim, algum instrumento jurídico, arrendamento, a cada 6 meses. Estão sendo renovados, com inúmeros players ali daquele mercado. Sim. Então, hoje, a autoridade portuária ainda aqui na cidade, que é uma continuidade da gestão anterior, mas trocou-se o ministro. Hoje não está muito claro ainda do governo federal, ele não colocou ainda um posicionamento claro se vai manter essa estrutura de clusterização, mantendo ali um segmento de containers, ou se vai modificar essa realidade, haja vista que existem os arrendamentos precários que estão sendo feitos, renovados a cada 6 meses, para as empresas se alistam. Por outro lado, e aí acho que você foi muito claro e muito feliz na sua fala, impecável eu diria, não dá para o nosso terminal de cruzeiros ficar ao lado do terminal de passageiros. De passageiros ao lado de fertilizantes. O STS 53 tem a sua concessão, está ali o fertilizante, mas não dá para o terminal de passageiros ficar ao lado. Andei recentemente, fui à região, estive lá, verifiquei em loco. É muito triste quando um passageiro vem do Brasil inteiro, às vezes do exterior, e desce ao lado do fertilizante, passa por cima do trem, porque o navio para longe do terminal. Quer dizer, não faz o menor sentido. A gente tem que ter uma estrutura fixa, onde você possa ter um finger, que você desça direto do terminal para dentro do navio. No mundo, né? Exato, no mundo inteiro é assim. Santos não pode ser diferente. Nós temos que ser a vanguarda, nós temos que entregar o que há de melhor. E hoje o terminal de passageiros passa por esse desafio. Acredito que o caminho, sim, é ir para essa área que, infelizmente, está degradada e precisa ser revitalizada. Trago aqui notícias de que isso está sendo muito discutido e muito trabalhado pelo governo. A gente acompanha de perto isso, uma perspectiva que a gente possa ter novidades em breve a respeito de uma revitalização para a região. Importante destacar que o prefeito Rogério Santos tem todo o interesse, não tem medido esforços em avançar nesse quesito. Então a gente precisa do Valongo, obviamente, porque o terminal de passageiros vai acabar tendo que ir para lá, e isso, só para que a gente não deixe dúvidas a ninguém. O terminal de passageiros vai ter que conversar com o governo federal, tem que ter um reequilíbrio de contrato, existem investimentos a serem feitos. O terminal de passageiros já tem o contrato, acho que até 2038, se não me engano. Então há necessidade de uma conversa com o governo federal, mas essa alteração revitalizaria o centro de Santos, o investimento eventualmente deles e de outros contextos no armazém dos Valongo, os armazéns do Valongo. É importante que se traga, e o Museu Pelé está na cara do gol. A Secretaria de Turismo está ali na cara do gol. Então, é importante. Agora, não dá para a gente falar terminal de passageiros? Tem que estar estruturado. Onde vai ser check-in? Como é que vai ser a logística? Onde vão chegar os ônibus, os passageiros? Como é que vai ser feito isso? Qual é o valor do investimento? Agora, tem projeto, sim. Dá para avançar. E recursos? E os recursos, em 2 panelas, não tem jeito, Chico. Parte, o governo federal tem que assumir a responsabilidade, não tem saída. Aliás, foi-se pago muito de outorga. A gente tem valores para isso. Inclusive é uma bandeira que acho que o deputado Paulo Alexandre vai defender, tenho convicção, e nós também na Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, que as outorgas fiquem para o porto. Porque hoje acabam ficando por uma deliberação do governo. E não dá para ser deliberação, tem que ser lei. Outorga no Porto de Santos, fica no Porto de Santos. Então é uma bandeira que a gente vai colocar, porque aí com essas outorgas a gente tenha sempre os investimentos necessários. E o STS 53, com a alteração do terminal de passageiros, passa por valores como esse. E outros, eventualmente, se a iniciativa privada também tiver que aportar, talvez tenha algum recurso ainda oriundo deste contrato, e aí esses investimentos poderiam ser direcionados para cá, do atual contrato de arrendamento do terminal de passageiros, e eventualmente, se houver a necessidade de um reequilíbrio financeiro, que haja a conversa com o governo federal. O que a gente não pode ficar é da forma que está. Verdade. Fertilizante, ao lado de passageiro, o passageiro distante de onde o navio para, quer dizer, tem que avançar, não tem jeito. Sem dúvida nenhuma. E aproveitar o momento, porque, como bem disse o secretário, o ministro de Portos e Aeroportos é o ministro Márcio França, ex-prefeito de São Vicente, santista de nascimento, governador do estado, vice-governador, foi secretário de estado. Então, conhece profundamente a região e tem todo o interesse em contribuir, ajudar. Claro. Etc. Da mesma forma, nós temos uma bancada, tanto no Congresso, na Câmara Federal, quanto na Assembleia Legislativa, uma bancada numericamente muito respeitável, porque nós temos hoje 4 deputados federais, né?
mais 5 deputados estaduais, me parece, são eleitos, entre eleitos e reeleitos, quer dizer, é uma bancada respeitável, com 9 integrantes. 9 integrantes, trabalhando junto ao governador, trabalhando junto ao governo federal, e tendo ainda um ministro como Márcio França, quer dizer, a própria Secretaria de Assuntos Portuários, o prefeito, a prefeitura. Ou seja, como você disse, temos tudo para resolver agora. É a hora, quer dizer, não dá para ficar tergiversando, enrolando, porque senão não sai. É exatamente isso, o momento é oportuno. Nós temos pessoas ligadas ao Porto de Santos de uma ponta até a outra. Essas pessoas precisam estar alinhadas, independente das correntes ideológicas, das bandeiras defendidas, mas tem que estar alinhadas. Não podemos esquecer do governador Geraldo Alckmin, que hoje é ministro de Indústria e Comércio, e a relação Porto-Indústria se faz necessária. Nós temos área continental, é uma questão até regional, porque a gente pode avançar, e Cubatão também é importante nesse sentido. O ministro Tarcísio esteve aqui, falou exatamente isso, agora o governador Tarcísio. Então, dentro desse contexto, estamos todos alinhados. A gente precisa desenvolver o Porto de Santos. É o momento. Você falou do ministro Márcio. Márcio, inclusive, foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Pasta que também foi tocada pelo prefeito Paulo Alexandre, agora deputado federal. Então, dentro dessa estrutura, o momento nunca teve tão oportuno. E não podemos esquecer do Aeroporto Civil de Guarujá. Márcio França é ministro de Portos e Aeroportos. Tá certo? Não podemos esquecer também do Complexo Andaraguá, na Praia Grande, com o aeroporto de cargas, que vem em apoio ao aeroporto de Viracopos. E o Mourão também está em Brasília. Que, aliás, Andaraguá é uma outra novela, né? Há 18 anos esse projeto existe, vai gerar 15 mil empregos e não sai por questiúnculas ambientais, enfim, ações na justiça. Ou seja, como sempre, 18 anos não é fácil. Com investimento altíssimo. E é importante você, secretário de Emprego. O Complexo Andaraguá, segundo seus dirigentes, o próprio CEO, André Ursini, garante que são 15 mil empregos, secretário. E não é emprego só para a Praia Grande, é para toda a nossa região. É lógico. Então, não se pode perder uma oportunidade dessa. Né? É isso que a gente fala que acaba colaborando e muito para o custo do Brasil. É essa burocracia excessiva, essa demora, e a gente precisa parar de ter projeto apenas de governo, nós temos que ter política de Estado. As coisas têm que andar, não dá para a gente ficar patinando o tempo todo. A população é que sofre, a entrega demora e a qualidade de vida é impactada. É verdade, não, sem dúvida. Secretário, nós temos a pauta extensíssima, né? Mas tem uma questão que eu gostaria de tocar com a senhora, que há algum tempo o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária, esse conselho importantíssimo, ele foi deliberativo. Foi uma conquista de Santos. CAP deliberativo. Depois mudou o governo, etc. e tal, voltou a ser consultivo. E hoje ele continua como um conselho consultivo. Qual a possibilidade de, por força de toda essa, favorecimento de ordem política, quer dizer, no sentido de termos bons representantes, de termos essas possibilidades, do CAP voltar a ser deliberativo, secretário? Chico, é uma bandeira que a gente vai defender com muito afinco. Não faz sentido o CAP ser só consultivo como é hoje. A gente teve reunião ontem, por acaso, 2h30 da tarde, estive reunido com o Biral, com o Léo, enfim, Molitsas, o Regis, todos aqueles que compõem, o presidente Dino estava lá, uma reunião virtual, falamos de alguns temas importantes para a cidade, inclusive a questão ferroviária, enfim, inúmeros temas que ali estavam para serem debatidos, mas você não tem a força de um conselho deliberativo. Claro. Quando você delibera, a força é outra, o resultado é outro, claro. E você participa efetivamente da gestão, porque o Porto está aqui. As pessoas que estão aqui conhecem muito melhor o Porto. Com todo respeito aos poderes constituídos, hoje o Márcio está lá, é um cara aqui da região, mas será que todo mundo vai ser assim sempre? Será que sempre a gente vai ter alguém que é daqui da cidade, que conhece o Porto? Então a gente precisa que o CAP seja deliberativo, as cidades têm que ser ouvidas. A cadeira é de Santos, a cadeira é do Guarujá, existem inúmeras pessoas ali da sociedade civil organizada, sim, autoridades públicas que precisam participar efetivamente. Então nós vamos defender essa bandeira, tenho convicção que os deputados da região também a defenderão, não faz sentido ser diferente, e uma expectativa muito positiva para que a gente possa voltar a ter um CAP deliberativo. Sem dúvida, é fundamental. Fernando e Maria, já estamos nos aproximando do final do programa, Fernando, mas eu queria reservar esses minutinhos aí para você, Fernando. Sempre aquelas perguntinhas. Aqui, Chico,
Pietro Coccaro, que sempre participa aqui conosco, um abraço. Pietro também, ele coloca, ele que também é mestre em ecologia, a dragagem do Canal de Santos pode afetar o assoreamento, sim. Estudos de mestrado mostraram isso, e quantos metros seriam necessários para aprofundar o canal. Ele coloca que existem estudos, que existem rochas no meio do canal, que impedem a entrada de navios com calados acima de 14,5 metros. Tá? Então é uma informação aqui do Pietro. Mas, secretário, o senhor com o vereador, há pouco tempo agora secretário, é claro que muda um pouco a visão das questões, né? Com o vereador, o efeito de fiscalização, como secretário, obviamente, defendendo a administração. Um aspecto que isso me chama muita atenção, na realidade, dois. A gente percebe muitas críticas em relação a buracos, especialmente na perimetral, né? Não que não aconteça só na perimetral, mas principalmente na perimetral, que é uma área federal e acaba muitas vezes as pessoas colocando a culpa na prefeitura. Isso é outro exemplo dessa a famosa ponte que foi inaugurada, essa ligação aí, temos até a imagem, se o Felipe puder colocar, essa travessia que foi inaugurada agora dia 8, e críticas passarela, grandes, né? E acaba, de certa forma, respingando na prefeitura aí, nesse sentido, as dificuldades aí que as pessoas estão tendo, especialmente ciclistas, e já tem problemas em alguns pontos ao longo dessa estrutura. O elevador não funciona. E acaba, volto a dizer, 20 milhões de reais, que isso foi feito pela iniciativa privada, numa parceria com os órgãos envolvidos. Gostaria de saber como lidar com isso daí também, agora que o senhor está do outro lado, como secretário, como lidar com isso, porque acaba respingando na prefeitura, porque muita gente acha que isso também faz parte da prefeitura. Indiretamente tem uma participação, é claro. Maria, temas urbanos. É lógico, não tem para onde correr. Aí é para o vereador Bruno Orlando. Vamos lá. Eu acho que dentro da vida pública nós temos que ter postura, a verdade é essa, defender bandeiras e convicção. Quando a gente fala de vereador, secretário, para mim eu tenho muito claro, a gente sempre fez parte da base do governo. Sim. A gente defende uma ideologia, defende um projeto de governo, mas quando tem que dizer onde está errado, vai apontar o dedo e buscar a correção daquilo para voltar ao eixo, voltar ao curso normal do trabalho. E na secretaria não pode ser diferente. Eu vou aproveitar essa oportunidade, acho que é legal o que o Di Maria colocou. A Avenida Perimetral tem dificuldade, sim. Ela está esburacada. Não é uma constatação. Você vai em loco e você vê. Ontem o prefeito Rogério Santos passou por lá, viu o buraco, ligou para mim e falou: Bruno, oficie SPA para que eles possam resolver o problema do buraco. E assim eu fiz. E ontem nós oficiamos a SPA. Documento protocolado, está lá para que eles possam resolver o problema. Não muito diferente eu fiz enquanto vereador. Por algumas oportunidades, verifiquei a perimetral com problema e a gente foi lá e oficiou. Na época, hoje secretário a gente oficia, na época a gente fazia um requerimento, né? Um outro instrumento jurídico para tal fim. Mas o fato é esse, tá errado, tem que arrumar, não dá para ser diferente. Seja você no executivo ou no legislativo. Agora, é um contrato da SPA. É um contrato de manutenção porque a competência federal a eles determina. A gente não consegue fugir um pouco disso porque aí é uma competência legal. Volta aquela questão da relação cidade-porto. Exato, mas é isso. Agora, o Biral é um cara extremamente técnico. Eu estive reunido com ele, inclusive, na tarde de ontem. Tem toda a boa vontade do mundo. Existem alguns desafios que a burocracia acaba trazendo algumas dificuldades para que seja colocado. Mas tenho certeza que ele vai olhar e sabe disso, está ali. Como é que a gente vai resolver? Tem que resolver o problema. Não pode ser diferente. A passarela no mesmo sentido. Foi uma obra que foi feita anteriormente, a minha chegada. Cheguei ali no dia da inauguração, inclusive. Acompanhamos todo o procedimento, a passarela. Teve os seus desafios, o problema do elevador, que estava com a máquina complicada, quebrada. Trocaram o motor. Me parece que resolveu, equipes estiveram lá. A guarda portuária o tempo todo em loco para auxiliar num problema que não é de fácil solução, porque passam ali milhares de pessoas por dia. A questão dos ciclistas também, da bicicleta. E a questão do ciclista, que precisa ser reavaliada. Aquele espaço onde coloca ali o pneu é pequeno, de fato. Vamos tapar o sol com a peneira, precisa verificar. Foi uma obra construída pela iniciativa privada, autorizada pela SPA, teve de fato algumas autorizações técnicas da prefeitura, que fez algumas análises, mas é importante olhar e corrigir. Se não está bom, tem que mandar fazer de novo. E outra coisa, Chico, nós temos mais passarelas para serem entregues, que nas próximas não tenham esses problemas na entrada. Então, é trabalhar muito para que a gente possa sempre aprimorar, sempre entregar mais. Esse é o nosso compromisso. Muito bem. Secretário, olha, nós teríamos muito a conversar, mas o senhor sabe, temos aí limitações de tempo e estamos chegando ao final
desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, desejar sucesso na pasta. Está começando agora o trabalho, são 15 dias à frente da Secretaria de Assuntos Portuários e de Emprego, e que tenhamos boas notícias em relação ao Porto de Santos, vocação natural da nossa cidade, tá certo? Grande geradora de empregos, e que mais empregos venham para atender a população, não apenas de Santos, mas de toda a região metropolitana da Baixada Santista. Sucesso e boa sorte nesse imenso desafio, secretário. Chico, obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Fernando de Maria, 2 grandes amigos. Aqui tive a oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho, desse novo desafio, mas agradecer demais as suas palavras. Você que é um homem experimentado, tem uma caminhada tanto na vida pública quanto no jornalismo, conhece de perto todos esses desafios, então a satisfação é enorme estar aqui hoje nessa bancada, podendo falar um pouquinho. Obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, secretário Bruno Orlandi, titular da pasta de Assuntos Portuários e de Emprego da Prefeitura Municipal de Santos. Ele que é vereador, está licenciado da Câmara de Santos para exercer a função no Poder Executivo. Muito obrigado ao Bruno, muito obrigado ao Fernando de Maria pela participação, a toda a equipe técnica em nome do Felipe e especialmente a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completo.